noite, pessoal, tudo bem? Vamos só aguardar o professor Takashi acessar a live. Alô, Ô, tudo professor bem? Takashi, boa noite, tudo bem? Boa noite. O senhor está onde hoje? Boa Para noite. não perder o costume? São Paulo. São Paulo. Acabei de chegar em São Paulo. Vamos lá. Então vamos lá, professor. Hoje nós temos a 27ª live de Uhum. 2023 e é Fundo de Amparo à Pesquisa dos Estados é o tema. Tá bom. Vamos lá. Bom, é um prazer estar de volta outra vez. Vamos lá. Pouca gente tem conhecimento que existe um fundo em todos os estados brasileiros que é chamado Fundo de Amparo à Pesquisa. Esses fundos normalmente estavam com grande domínio das universidades públicas no processo. Infelizmente, as universidades privadas não têm participação, não têm tido participação. O que está acontecendo com isso? Na verdade, o governo interessado, e não só interessado, com responsabilidade de que haja uma aplicação em pesquisa e desenvolvimento, então ela foi exigindo à academia e aos segmentos industrial e comercial forma de acessar a recursos de pesquisa. Então, com isso, todos os estados brasileiros é constituído um fundo de amparo à pesquisa. Isso corresponde a um percentual dos lucros dos bancos que atuam no seu estado, são obrigados a depositar nesse fundo.
Esse fundo tem como objetivo de desenvolver pesquisas no seu estado. Muitas vezes, não tendo fundo suficiente no estado, ou as ações das suas atividades sendo em outros estados, também pode acessar fundos de demais estados. Exemplo, vamos supor que eu estou no Paraná querendo fazer uma pesquisa e, de repente, no estado do Paraná não tem um fundo suficiente, então eu posso recorrer ao Fundo de Amparo do Estado de São Paulo? Sim, pode. Por que motivo? Porque o estado, muitas vezes, o banco que está no seu estado, também a matriz dela em São Paulo. Então, sendo isso, na verdade, você tem direito a duas participações no processo. Qual que é o grande segredo desse processo? Em primeiro lugar, o Fundo de Amparo à Pesquisa, como eu falo, é para amparar a pesquisa. Então, você tem que ter uma academia junto com você e pesquisador para isso. Para isso, existe toda uma legislação que regulamenta o que é o pesquisador e como é que tem um registro desse pessoal. Então, se não houver o registro dessa pessoa física, um pesquisador, no processo, não tem como fazer nenhum tipo de ação. Então, com isso, tem uma limitação das atividades. Isso cria uma burocracia que muitas vezes é impeditivo para alguns segmentos. Então, vamos ver um caso clássico. Né? Para mim ter uma pesquisa no processo, em primeiro lugar, o ideal é que o pedinte desse processo ou a apresentação desse processo seja feito através de uma associação em forma de ICT. Isso é, tem uma lei federal que definiu o que é ICT, que é Incentivo à Ciência, Tecnologia e Inovação Social. A Lei 13.243 de 2016. Originalmente tem uma lei de 2004. Em 2016, hoje, uma reformulação e se apresenta uma associação com essa finalidade. E nessa finalidade, no processo, eu preciso ter um acordo com alguma faculdade, alguma academia no processo. Se não houver acordo com a academia, você não tem direito a esse tipo de acesso no processo. Esse fundo de amparo à pesquisa no processo, então, ela exige que tem que ter um pesquisador da matéria que você está pleiteando no processo. Então, muitas vezes, numa faculdade, você pode não ter algum pesquisador voltado para a área da sua necessidade. Então, eu posso compor isso com outras unidades. O que existe de se ler uma sobre esse trabalho foi que houve uma série de escândalos, uma série de situações onde as universidades públicas aproveitaram a lacuna do processo e começaram a apresentar pesquisas junto com esses fundos de amparo para que eles pudessem complementar o orçamento da própria universidade. Alguns pessoas de má índole no processo participaram desse processo e vocês lembram do escândalo que surgiu, começando com uma lixeira que foi motivo de escândalo nacional, onde a Universidade Federal de Brasília, o reitor apenas comprou lixeira que valia R$ 900. Né? Foi escândalo nacional. E muitos pesquisadores, recentemente, houve uma certa manifestação contra o governo federal, uma vez que foi cortadas as verbas de pesquisa. Sim, foi cortado, sim, as verbas públicas. Isso é, muitas universidades públicas acharam nesse meio uma maneira de complementar o salário dos professores e, com isso, muitas vezes não estava muito ligado ao resultado da pesquisa. Então, servia muito mais de complemento salarial do que realmente resultado de pesquisa. Então, quando o governo descobriu esse processo, acabou limitando com que as universidades públicas tivessem direito a apenas 20% das receitas do Fundo de Amparo à Pesquisa e que 80% deveria ir para universidades particulares. Tudo bem, só que as universidades particulares não estão interessadas em obter recursos de pesquisa por uma situação simples. Como normalmente o CNPJ é única na universidade, então qualquer verba que entra nela sem ser mensalidade escolar, o que a lei obriga que dê 20% de bolsa. Então, com isso, muitas universidades privadas não vão atrás desse processo, porque quando entra esse recurso complementar para a pesquisa no processo, acaba tendo que dar mais bolsa de estudo. Isso faz com que desequilibre a balança do processo.
Bastava simplesmente que essas universidades, essas faculdades, montassem centro de pesquisa, tecnologia independente, em forma do ICT, e aí teria um CNPJ livre dessa exigência, e ela poderia estar sendo solicitados recursos para essa finalidade. Mas muita gente ficou muito mais no conforto de cada um e não se mobilizou com isso. Então, muitas vezes, a universidade não se interessa para trabalhar. Então, quando foi feita a lei do ICT, foi no sentido que o setor empresarial tomasse frente desse processo. Por outro lado, os sindicatos patronais também não se interessaram por fazer isso, porque eles estão muito mais querendo chorar, né, nas tetas do governo, que a gente fala, do que simplesmente se organizar dentro desse movimento. Porque o próprio sindicato não pode fazer esse tipo de ação. Ele teria que montar um centro de tecnologia, de pesquisa no processo. E acha que isso não é papel do sindicato e apenas querem fazer articulação política desse mecanismo. Então, com isso, você fica a pé descalço e o dinheiro fica sobrando e não é utilizado esse mecanismo. Um caso clássico dessa situação, por exemplo, foi a legislação da Rota 2030. Então, em 2018, foi abaixada uma legislação dizendo que todas as montadoras e importadoras de carros, para que tivesse benefício tributário na sua importação de ferramenta, carro, no processo, teria fazer com que 2% do valor do veículo que vendesse fosse depositado a um fundo de amparo, de tal maneira que com isso pudesse financiar pesquisas e modernização do setor de autopeças no Brasil. Então, chamou o projeto de Rota 2030. Isso é porque o Brasil tem uma meta de que os veículos brasileiros até 2030 têm que provar redução de consumo de energia, consumo de emissão de gases e reduzir a emissão tanto de carbono como a questão de novas tecnologias para o veículo, a opção de novos veículos elétricos, hidrogênio, que fossem um processo. Isso, por exemplo, é um caso clássico, as empresas estão depositando esse dinheiro em juízo e não está sendo beneficiado o setor de pesquisa. Isso porque nem as universidades, nem as montadoras, nem os sindicatos, nem as empresas de autopeça, que seriam beneficiários direto do processo, não se atentaram a isso. Isso é, não estão lendo a legislação. Nós estamos falando de 2018, que a lei foi feita. E hoje, as empresas poder ter benefício, poder fazer importação, é obrigado a fazer depósitos em juízo para que possa estar tendo esse direito de importação desse processo. Então, há um descompasso enorme das empresas, do pessoal da área de academia, da área produtiva no processo, que pesquisa no Brasil parece palavrão, parece que não precisa ter pesquisa nenhuma. Tipo assim, pode achar que eu copio, mais ou menos isso. Né? Por outro lado, não só isso na pesquisa que tem demonstrado, isso dá um resultado excelente, é o caso clássico, por exemplo, de quem está trabalhando no setor de agronegócios. O pessoal que trabalha com soja, se não fosse a pesquisa do plantio direto no processo e suas alternativas que tiveram no processo, o Brasil não teria produção de soja como nós temos hoje. E isso foi graças ao movimento individual separado dos proprietários que foram buscar soluções nesse mecanismo. Houve uma participação dos órgãos do governo? Sim, lógico, houve. Embrapa e outros órgãos entraram no processo. Mas a participação de academia nesse mecanismo foi mínimo. E até hoje, muitas vezes, na própria faculdade, onde estuda na agronomia, questão de grãos e produção, também não tem conhecimento dessa técnica que foi utilizada há décadas atrás. E não só isso, as novas tecnologias que estão sendo implantadas, tem o caso de todos os equipamentos hoje estão munidos de equipamentos de GPS, um processo que possa mapear a produção, catalogar e fazer com que haja uma monitoração da sua produção. Por exemplo, muitos deles não têm conhecimento disso. Nós chegamos ao absurdo de um dia entrar numa colheitadeira e acompanhar o pessoal fazendo uma operação, e quando a surpresa nossa é que no equipamento tem todo o sistema de GPS, lógico que a região estava com sinal precário no processo, o equipamento permite que, mesmo que seja precário, seja gravado
num dispositivo qualquer, e com isso pode estar acompanhando a produção, gravando a produção do dia, e no final da tarde você pode arrancar fora, né, a USB e você colocar aí no computador para poder atualizar o seu mapa de produção. No entanto, a pessoa estava usando aquele USB para tocar música que ele estava querendo ouvir e simplesmente estava negligenciando todo o sistema do processo. Então, toda a monitoração que poderia estar fazendo, acompanhando a tecnologia de produção, medindo as produções em relação às áreas de produção e processo, simplesmente se perdeu esse mecanismo. Hoje, tem muitos equipamentos hoje que estão fazendo a leitura GPS via satélite e não usando o sistema tradicional de celular ou de mobile através desse tipo de processo, que também é sinal extremamente precário do processo. Então, existem várias maneiras de utilizar a tecnologia desse mecanismo, mas só que o problema não é só o uso da tecnologia. Nós temos que aprender a interpretar, nós temos que aprender a pesquisar o processo. Isso é, para que se levanta esses dados? Para que a gente faz essas pesquisas? Esse é o papel do pesquisador, para que possa direcionar esse tipo de ação. Então, tem recursos disponíveis, tem necessidade no processo, existe todo um cenário nacional e internacional que exige esse tipo de comportamento no processo, mas, infelizmente, grande parte das pessoas não interessa a pesquisa no processo. Ou muitas vezes faz o processo de pesquisa como se fosse um meio de ganhar a vida, não no sentido de buscar resultados. Isso é incrível que tem todo o segmento. Um caso clássico desse, que poderia estar evitando uma série de situações de recursos, por exemplo, é o próprio sistema DataSUS na área de saúde, que na década, nós estamos falando no ano 2000, foi implantado através da DataSUS um sistema de telesaúde, telemedicina e uma série de outros mecanismos no processo. E o governo não consegue implementar, porque grande parte dos profissionais da área de saúde não conhecem o computador, não tem interesse nesse processo e ainda fica no romantismo de atendimento das pessoas de uma maneira que nada contra esse processo, mas os dados mais importantes que o levantamento das notificações dentro do sistema de saúde, não está havendo essa modernização em tempo real no processo. Então, os dados estatísticos que acabam sendo apurados através dos hospitais, das unidades básicas de saúde, em todo um processo, existe uma demora muito grande entre o momento que produz o atendimento e o resultado do processo. Alguns dados demoram 1 ano, 2 anos no processo. E muitas vezes, nessa pandemia, ficou bem demonstrado que a falta de informação causou um problema seríssimo. Tanto que a imprensa teve que fazer um consórcio das imprensas para poder acompanhar a estatística do processo, já que os dados que estavam sendo apurados eram completamente atrasados e defasados no processo. Por isso que vocês lembram que quando teve a epidemia, no processo de pandemia, ficou montado um consórcio das empresas que divulgava o dado estatístico e muita gente ficava horrorizado com aqueles dados no processo. Teve que fazer isso porque ficou comprovadamente de que não havia estrutura suficiente para fornecer dados e muitos dados, infelizmente, eram manipulados no processo. Isso representa vidas humanas. Mesmo nessa situação, os dados estatísticos de pesquisa, um monte de coisa, foram negligenciados no processo. Os órgãos gestores de fundo de amparo à pesquisa em cada um dos estados fica aguardando que alguém apresente algum tipo de proposta de pesquisa. Muitas vezes, por falta desse tipo de iniciativa, ela solta editais todo ano para que estimule alguém que possa apresentar alguma sugestão no processo. No fim, na verdade, deveria ser o contrário. Deveria ter tanto pedido dentro do Fundo de Amparo que ela deveria selecionar em função da demanda e da prioridade do processo. E no Brasil acontece exatamente o contrário. O dinheiro está lá, mas não sabem pedir, e quando pede algum tipo de pesquisa, tem muito mais interesse particular de alguém que está pedindo do que para a coletividade no processo. Isso faz com que os recursos disponibilizados no processo acabem se perdendo, não sendo aplicados de uma maneira adequada, como devíamos fazer no processo, e, por outro lado, também o setor empresarial não sabe cobrar
e não sabe ter esse tipo de pesquisa, né, como um fator primordial para o seu desenvolvimento. A grande mudança que houve na economia chinesa, no processo que passa de um país que era extremamente agrícola no processo e acaba despontando como potência mundial em todo quanto é segmento no processo, foi devido à aplicação de pesquisa no processo. Nesse mecanismo tem um homem brasileiro que foi responsável para ajudar esse mecanismo. O homem brasileiro que foi chamado, que fez parte da equipe juntamente com Peter Drucker, foi exatamente uma pessoa chamada Osiris Silva, que ele era presidente da Embraer na época do processo. E o Embraer é um caso típico de resultado de uma pesquisa de uma faculdade que trabalhava com a questão da aeronáutica e precisou montar um centro de tecnologia aeroespacial e dela saiu a questão da Embraer no processo. Então, caso clássico, onde teve uma academia, uma faculdade, é associado a centro de pesquisa no processo, resultou numa aeronave chamada, uma empresa chamada Embraer, que começou a fabricar aviões, e hoje, os aviões modernos que é produzido hoje no Brasil, é um grande orgulho nacional no processo. É o caso típico disso. O Brasil, por exemplo, tem várias montadoras de veículos de vários países no Brasil, e, no entanto, nós não somos capazes de fabricar um veículo brasileiro. Até hoje, todas as tentativas foram frustradas e não teve nenhuma fábrica genuinamente brasileira. Algumas iniciativas foram feitas no processo em vários segmentos, mas todas elas acabaram se frustrando. Então, o caso da Gurgel, por exemplo, um caso típico, Puma, o caso, por exemplo, do carro Presidente, outros tipos de veículos que foram iniciados no Brasil, mas, infelizmente, pela falta de tecnologia, acabou ficando para trás. Então, quando o governo fez a Rota 2030, era no sentido de ajudar as empresas de autopeça para que possa fazer isso. Bom, basta dizer que nós andamos num carro hoje, que o Brasil monta diversas fabricantes no Brasil, grande parte das peças desses carros não é testado, não tem certificações, infelizmente. Nós não temos laboratório para certificar no processo. Tem alguns campos de experimento que estão abandonados no processo. É uma coisa extremamente chocante eu saber disso. Então, todos os carros, em todo lugar, no mundo inteiro, é feito todo um ensaio, análise, antes de ser homologado. No Brasil, faz um teste só, acabou, e as peças não é levado a estresse para saber qual a durabilidade e capacidade que aquilo tem. Então, mais de 90% das peças das indústrias automobilísticas brasileiras, infelizmente, não são certificadas. Apenas ter feito uma amostra desse produto e é enviado para seus países de origem, no qual é feito o teste lá, e muitas vezes não chega no Brasil o resultado e não tem acompanhamento no Brasil. Nós devíamos ter pelo menos um centro de tecnologia automotiva para que pudesse validar as certificações desses carros. Nós não temos isso. E assim por diante. Então, o que nós falta nesse processo é se organizar esse mecanismo. Existem as leis, existe o fundo, existem legislações que foram feitas para poder ajudá-los. A última legislação é a 3.800 de 2019, que é um fundo patrimonial de investimento de interesse público, no qual permite que haja investimentos de pessoas físicas, jurídicas, públicas, privadas e estrangeiros, para que pudesse montar um fundo privado para que possa investir não só em tecnologia, mas em produção e outras atividades. Então, esse tipo de defasagem que nós temos hoje, o não entendimento desse mecanismo, nos leva a todo um desastre do processo. Isso não é só na questão de alimentos, saúde, só na construção civil, a mesma coisa. Nos alimentos que nós comemos hoje, por exemplo, quantas empresas de alimento certificam o processo? Quantos brinquedos, quantos materiais que hoje vendidos no mercado nacional têm suas certificações no processo? Existem todos os órgãos para isso, existem métodos, existem todos os organismos e tem laboratórios privados no processo. Mas muitas vezes deixa muito a desejar e você não tem a lisura do processo, a transparência do mecanismo. Vocês lembram que de tempo em tempo a televisão mostra
teste de produtos, que aparece de vez em quando, coleta uma série de produtos, faz um teste para mostrar quais são os produtos que atende, não atende os pré-requisitos do processo. E aquilo devia ser uma coisa sistemática, que todos os produtos deveriam ter esse tipo de licença, análise e certificações no processo. Então, o que nós temos hoje é uma grande perda nesse mecanismo. As universidades públicas, com o corte do acesso deles no processo, em vez de se estruturarem, simplesmente se negligenciou, virou as costas. Por outro lado, as universidades privadas, que deveriam aproveitar essa lacuna para se organizar, para ter uma receita complementar, e não só isso, com o trabalho de laboratório de pesquisa no processo, poderia melhorar a qualificação dos profissionais da sua universidade, simplesmente menosprezou o processo, está interessado apenas na certificação dos alunos, na venda dos títulos no processo. Não se interessou em fazer com que haja esse tipo de ação. E, por lado, o setor empresarial simplesmente achou que pesquisa era uma frescura e simplesmente acha que isso não tem problema nenhum e que tiver algum problema no mercado, tem a lei do consumidor que processe-me e aí eu vou me responder. Então, tem um comportamento completamente equivocado nesse processo. Então, há uma necessidade de estruturar, conscientizar, já que o setor produtivo não está fazendo isso, que tal os consumidores, então, a começarem a se organizar? Então, setores de consumidores deviam estar se organizando também nesse sentido, para que você possa consumir produtos adequados. Não adianta nada ter a lei do PROCON, uma série de situações, mas não tem instrumentos para punir ou então apresentar soluções para que possa melhorar a qualidade. Então, hoje, o que nós comemos hoje de alimento, que não tem nenhum tipo de certificação, as situações da vigilância sanitária, para poder facilitar o registro, então, em vez de passar pelo sistema de avaliação tipo CIF a nível federal, permite fazer o sistema municipal de avaliação de produtos, certificações do processo. Sim, é uma maneira de poder reduzir burocracia? Sim, lógico que seria melhor no município, que seria mais ágil de resolver. Mas, por outro lado, como não tem controle, não tem certificações, laboratórios não têm condições laboratoriais no processo, automaticamente o sistema está certificando produtos que visivelmente não tendo problema nenhum, então faz-se algumas meia dúzia de testes e acabou, e não tem acompanhamento desse mecanismo. Então, as possíveis contaminação desses produtos, por exemplo, é um risco extremamente grande. Um caso clássico disso, por exemplo, é o caso de, por exemplo, o que tem hoje em moda, que é o problema do açaí. Né? Então, existe N fabricantes de açaí em condições extremamente complicadas e se consome o produto numa boa, sem nenhum cuidado nesse mecanismo. Assim como muitos produtos, né, de manipulação de produtos, como pão e outros produtos, também sofrem a mesma situação. Então, a necessidade de ter esse tipo de trabalho, se não é mobilizado pelas academias, não é mobilizado pelo setor empresarial, então cabe aos consumidores começar a preparar esse processo para que, com isso, possa exigir produtos de qualidade de trabalho. Um dos trabalhos que já iniciou agora sobre isso é o caso, por exemplo, de qualidade do azeite, já que grande parte do azeite que nós importamos já está batizado no processo e o batismo no processo é usado óleos que não são próprios para o consumo humano e isso está inundando as prateleiras nossas de supermercados que apresentam esse tipo de produção. Para isso foi criado no Rio Grande do Sul, por exemplo, uma associação chamada ProAzeite, que o objetivo é exatamente acompanhar e ver a certificação disso. Então, isso é uma iniciativa através de um consumidor que começou esse tipo de trabalho. É assim como nós temos que fazer com que haja esse tipo de prática como coisa normal no processo. Então, se existe a lei, se existem os recursos no processo, cabe a cada um de nós, principalmente consumidor, começar a tomar essas iniciativas, já que, por lado da empresa, do lado do pessoal do sindicato, não tem interesse no processo, nem da academia. Então, cabe a nós aproveitarmos esse processo. E o papel do terceiro setor, nesse ponto, é extremamente importante, porque é o ponto de equilíbrio desse mecanismo. Então, vale a pena
mobilizar esses tipos de ação e começar a trabalhar em cima disso, para que possa garantir com que nossos alimentos, nosso produto que estamos consumindo hoje, tenha qualidade mínima e segurança no uso dos produtos. Então, o objetivo desse live no processo é exatamente isso. Então, existem fundos, existe mecanismo para isso, o que precisa é mobilizar a sociedade nesse aspecto. Tá bom? Vamos lá, tem perguntas? Professor, sim, temos duas perguntas até então. Eu vou fazer um comentário aqui. Hoje acabei almoçando com... Desculpa, está meio complicado. Com o diretor de uma universidade que conheci há muitos anos e não se encontrava há muito tempo ali, mas não lembrei do tema que seria hoje. Então, o primeiro passo seria estar no DNA mesmo da universidade, a questão de pesquisa. Segundo, seria entender, que eu marquei aqui, as leis, a disponibilidade, tem recurso. E o terceiro, a primeira habilitação seria ter esse Instituto de Ciência e Tecnologia, né? Pela universidade, lógico, uma natureza jurídica diferente, né? Mas seria o primeiro passo para ter acesso a esses recursos. É isso? E assim, não só isso, é o seguinte, assim, vamos pegar um caso clássico, vai. Vamos supor que eu tenho um curso de engenharia civil. O que acontece? Eu tenho que fazer corpo de prova de concreto, poder romper e dar aula prática para os alunos, não é isso? Então, a faculdade é obrigada a comprar bitoneira, obrigada a comprar com cimento, brita, areia, contratar um funcionário para simular uma massa e botar ele guardado por um tempo e aí fazer rompimento, depois jogar fora o que sobrou. É o que faz normalmente as aulas e o custo desse material todo, desse serviço todo, está diluído dentro da mensalidade da faculdade no processo. Agora, se eu tivesse um centro de tecnologia e construção civil, eu posso fazer acordo com as concreteiras, com as construtoras da cidade, que tem que fazer um rompimento do corpo de prova para certificar a qualidade da obra, e com isso eu posso fazer com que não precise comprar o cimento, nem o concreto, nem as amostras no processo. Eu receberia a amostra dessas empresas e faria o laudo conforme o rompimento que fizesse nesse processo. Eu posso cobrar isso das construtoras. E se é um centro de uma associação de tecnologia para isso, esse pagamento que a construtora faria seria dedutível do imposto da construtora, portanto, ela está pagando, mas está tirando do imposto a pagar. E isso aliviaria o custo da faculdade, do curso de engenharia, assim como com isso teria a fama e a marca da universidade, da faculdade, sendo considerado no mercado e notariza como uma unidade prestadora de serviço nesse mecanismo. E, através disso, além da pesquisa de rompimento do corpo de prova, eu posso fazer análise do cimento, areia, brita, o que for, criar uma série de dados estatísticos para que possa orientar com que haja mais resistência no concreto e menor consumo desse processo. E como contrapartida social, eu posso fazer com que as pequenas obras, as pequenas unidades que é feito por mutirão ou por construtoras de baixo recurso, possa também mandar esse produto para rompimento, que eu também poderia estar fazendo com isso ação social sem cobrar desse pessoal. E isso estaria fazendo com que os alunos trabalhassem lá dentro, os alunos que tivessem dificuldade de pagar as mensalidades poderiam estar trabalhando, dedicando hora à aula lá dentro, e fazendo estágio, ao mesmo tempo ganhando dinheiro com isso e conhecimento desse processo. Então, bastaria que tivesse esse tipo de ação. Isso cabe aos coordenadores dos cursos, além dos pesquisadores da própria reitoria do processo. Então, tem uma série de ações dessa forma e, infelizmente, não é feito isso. Um caso clássico, por exemplo, disso, na faculdade de odontologia. Você tem uma aula normalmente teórica e tem uma aula prática que tem que ser praticada com o pessoal. E essa prática poderia ter uma ação social junto com as escolas, com a comunidade, e está ganhando dinheiro com isso, porque eu posso fazer com que a empresa, fabricante de equipamento, materiais e insumos, possam patrocinar essas ações no processo e aí reduziria o custo da universidade ou a faculdade de odontologia no processo. Então, existem soluções sim, e isso, infelizmente, seria resultado de pesquisa, e o MEC, inclusive, avalia
as universidades em função disso, e não está sendo feito. Bom, Professor, vamos lá, mais perguntas? se eu não tiver errado, ah, esse instituto, lógico, vai ser natureza jurídica e cumprindo todas as possibilidades de imunidade, algum equipamento para o campo de prova ou para a prática lá, ela pode também adquirir de empresa de lucro real e também ter a renúncia? Sim. A lei da renúncia fiscal, no inciso 2 dela, ela fala 1,5% do lucro operacional das empresas pode ser destinado. E, além disso, eu posso importar equipamento e materiais para esse processo sem que haja tributação na importação. Então, se eu importar de uma forma convencional, pagaria uma diferença quase de 70% de adicional. E isso poderia estar fazendo também com que as universidades pudessem importar esse equipamento, disponibilizar para o mercado para que possa trabalhar com isso. Tá? A pergunta aqui do Carlos Adelmo. Só pode, Sim. desculpa, só podemos fazer parceria com universidades particulares ou pode também com universidade pública? Tanto para efeito legal não tem nenhuma exigência que seja um ou outro, tá? Então não tem nenhuma exigência desse mecanismo. Logicamente que não, cada um tem seus vícios e suas maneiras, traquinagem que tem que tomar cuidado, tá? Mas não tem nenhum tipo de restrição, não, tá? O Genaro, no caso do setor automobilístico, os fabricantes de autopeças devem desconhecer completamente essas possibilidades ou se pauta em interesses menores? Na verdade, muitas empresas de montadoras sabem disso, conhecem isso porque estão usando esse processo. Quem não tem conhecimento sobre isso são as indústrias de autopeças que seriam beneficiadas no mecanismo. Por que motivo que não tem? Porque simplesmente eles ignoram o processo e não têm o uso desse mecanismo corretamente. Tá? Alô? Está ouvindo? Alô? Professor, o senhor podia responder, repetir essa resposta aí, que não sei se foi só eu ou o pessoal também não ouviu. Tá. O que existe hoje é o seguinte: as indústrias de montadoras têm conhecimento desse processo, por causa das exigências que está sendo feito. O que não tem conhecimento, o beneficiário, que são as indústrias de autopeça, porque eles simplesmente acreditam friamente no que o sindicato preconiza, e o sindicato não tem nenhum interesse de fazer esse processo, uma vez que teria que montar uma organização para essa finalidade. Eu cheguei, né, algumas sindicatos de autopeça, eu cheguei a ver numa sala escrito Centro de Tecnologia. Aí, quando eu fui perguntar como é que é a personalidade jurídica, ele simplesmente falou: não, nós não temos personalidade jurídica, é nosso departamento. Então, não serve nada, não tem CNPJ próprio. Então, não há um entendimento. Isso caberia às empresas de autopeça a se unir e, dentro das suas unidades, fazer esse tipo de ação. Tá? Professor, as perguntas até então cessaram. Se o senhor quiser fazer mais algum comentário, professor, fica à vontade. Tá, ok. O que acontece, como eu falei para vocês, que existe toda uma legislação a nível federal, tem exigência quanto ao MEC de que faz análise dessas pesquisas e extensão comunitária no processo, para que possa, inclusive, pontuar as universidades. Então, existe toda a legislação desse processo. O que está acontecendo é a não leitura e não aplicação desse processo, e fazendo com que, com isso, haja uma perda muito grande para todos os lados desse mecanismo. Então, há necessidade de fazer com que o assunto seja levado ao conhecimento do pessoal, principalmente dos consumidores, e que comece a mobilizar, uma vez que pela academia não se interessa, assim como o seu próprio setor industrial não interessa, então interessa muito mais ao consumidor para que tenha garantia desse processo. Isso não é só o Brasil, não, tá? No próprio Estados Unidos, por exemplo, tem um histórico desse interessante, quando teve um advogado chamado Rafael Nader, por exemplo, criou todo um processo que acabou movendo a ação contra a indústria automobilística
sobre os veículos que estavam sendo fabricados, que era verdadeira armadilha no processo, e exigiu com que houvesse esse tipo de ação. Ele simplesmente moveu ação contra grandes empresas como a Ford, como a GM, um monte de coisa, que obrigou a eles mudarem a linha de processo de produção no processo. E era um simples advogado que simplesmente estava descontente com a forma como estavam sendo tratados os consumidores, e ele resolveu, então, entrar com a ação. Lógico, se vocês lerem a história dele, dá para ter uma noção quanto que ele sofreu muito de coisa no processo. E isso gerou todo um trabalho de legislações no Brasil. E no Brasil nós temos uma legislação extremamente interessante, que é a PROCON, que eu digo, de proteção ao consumidor. Então, baseado nessa legislação no processo, poderia se organizar os consumidores no processo para começar a discutir esse tipo de ação. Como eu acabei de falar para vocês, um caso clássico é o pessoal da área de azeite que acabou montando uma organização para isso. Então, quantos outros produtos nós poderíamos ter nesse processo? Então, esse é um dos apêndices do processo que o terceiro setor pode atuar no sentido de ajudar com que haja uma aplicação mais correta da tecnologia, de toda a parte de tributos que foram colocados à disposição para que possa fazer isso. Porque se você esperar com que o fabricante, a empresa, faça isso, não vai chegar a lugar nenhum, que o pessoal não tem nenhum interesse. Está vendendo, está certo, vai embora. Né? E aí, nós, consumidores, que temos que ter essa iniciativa, poder aprender a trabalhar com isso. E também pleitear os direitos que nós temos nesse processo. Então, não podemos ficar simplesmente de braço cruzado, esperando que haja uma reação do setor empresarial se motive a tecnificar o processo. Não tem como. Então, como acabei de falar com vocês, no caso dos Estados Unidos, teve um advogado que teve essa iniciativa e lá não tinha nenhum tipo de legislação de consumidor ou coisa parecida. Simplesmente foi no berro. Né? E um bom senso leva a esse processo. Então, há necessidade que a sociedade também amadureça nesse sentido e comece a trabalhar com isso, exigindo qualidade de serviço, qualidade de materiais que consumimos, com que haja mínimo respeito em relação a essas ações. E aí, o nosso intuito de fazer com que essa informação chegue a vocês, e aqueles que quiserem começar a trabalhar nesse segmento, nós estamos colocando à disposição para que possa ajudá-lo nesse mecanismo. Então, o nosso papel nesse momento é alertar que existe isso e existem mecanismos. Quem quer seguir esse tipo de trabalho, nós colocamos à disposição para que possa mobilizar com que haja esse tipo de resultado. Nós sabemos que não é uma coisa tão simples no processo, exige toda a maturação, treinamento e capacitação dos profissionais, e isso nós estamos fazendo em todo o Brasil gratuitamente para que haja esse tipo de entendimento sobre isso. Então, nós temos realizado seminários em vários lugares no Brasil, sem cobrar nada nesse processo, no sentido de passar o nosso aprendizado a quem quer que seja para poder fazer o uso desse mecanismo. Então, da nossa parte, estamos, na medida do possível, fazendo com que haja esse tipo de entendimento. Vamos lá. Professor, tem mais uma pergunta, é possível? Qual É não? do Genaro. Do Genaro. Sim. Então, os fabricantes de autopeças podem ser muito interessantes como possíveis parceiros em projetos de pesquisas. E eu já emendo aqui, além dos autopeças e automotivo, a questão também que o senhor já comentou da construção civil, né? E mais alimentos, todos esses podem ser parceiro para essas pesquisas, né? Exatamente. Exatamente. Então, tipo assim, o construção civil, por exemplo, nós estamos ainda no tempo de tijolo, pelo amor de Deus, pô, né? Isso não se usa mais em outros países, né? E nós estamos na contramão desse mecanismo. Então, são situações que a gente precisa mostrar para o pessoal que existem outras soluções. Assim como você fazer com que não só mostre soluções alternativas, mas que aprenda a trabalhar com os outros países já passaram por isso. Então, não precisa você ficar inventando a roda. Né? Podemos, inclusive, o acordo internacional permite que um centro de pesquisa brasileiro, posso por construção civil, possa estar trocando com
o da Inglaterra, da Alemanha, do Japão, onde que for, e esse intercâmbio é gratuito no processo. Ah, tem recursos, inclusive, do governo federal para isso, o recurso do FINEP exatamente para isso, para que você possa mandar pessoas do Brasil aqui para o exterior, para que haja essa troca de conhecimento e de informação, para que com isso traga para o Brasil resultados desse processo, e essa transferência é gratuita. E quem está pagando essa estadia, o meu trabalho, a passagem, um monte de coisa, é o governo brasileiro através do FINEP. E isso é do governo federal. E nós não estamos usando isso da maneira como deveríamos fazer. Então, aí é que está a questão. Se nós não mobilizarmos, ninguém vai mobilizar por nós, tá bom? Vamos lá, mais Ok, alguma coisa? professor, tá tudo ok. Já terminou as perguntas e a palavra está com o senhor para que nós finalizarmos. Tá, aí avisar que semana que vem tem outro tema, né, que é uma continuação disso. Intercâmbio de tecnologia internacional. Isso. Então, esse é um outro fator que o brasileiro não faz também. Tá? Nós vamos abordar sobre isso, que é uma necessidade que as empresas brasileiras, e não só a academia brasileira, os alunos das faculdades brasileiras precisam fazer também para nivelar o conhecimento e a informação nossa com outros países no processo, para não ficar tão atrasado como estamos hoje no processo. Porque não adianta ficar aguardando só com que a faculdade comece a movimentar. Não, a faculdade não está nem aí, só quer apenas o aluno para receber mensalidade, para poder dar o certificado para ele, mais nada. Mas nós temos que fazer com que mobilize sobre isso. Então, esse é um assunto que nós vamos abordar na próxima semana. Tá? Bom, mas, aliás, esse mês inteiro nós vamos trabalhar sobre tecnologia, né? Porque nós temos isso, depois nós temos na outra semana Centro Tecnológico, e depois nós temos a relação em relação entre estágio, pesquisa, extensão comunitária, e depois nós temos questão de campos experimentais. Isso mesmo. Então, esse mês inteiro nós vamos abordar sobre essa parte de pesquisa para que possa ter um pouco mais de conhecimento e informação sobre isso, tá bom? E o pessoal que quiser dar sugestão também, pode mandar para a gente poder estudar, que nós vamos começar agora, a partir do segundo semestre, preparar para fechar os temas no próximo ano. Então, o que for possível está à disposição, tá bom? Ok, professor, acho que... Só, dona Milipante, só agradecer a você e o pessoal. Tem mais alguma coisa? Não, tudo ok, professor. Tá bom. Então, obrigado a todos. Uma boa noite e vamos trabalhar. Tem muita coisa para fazer ainda, tá bom? Bom, professor, boa noite. Boa noite a todos e muito obrigado a todos.